Paz de Cristo, pessoal, seja convosco. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura, tá? Nós vamos dar continuidade aqui à introdução, ó, introdução à Bíblia de Estudo. Porque a Bíblia de Estudo cronológica, a aplicação pessoal, ela é única. Aí tem algumas perguntas que foram feitas aqui, que normalmente algumas pessoas fazem, e nós vamos dar andamento na leitura da palavra, beleza? Então, nós paramos justamente aqui no primeiro parágrafo, que a gente ia acabar fazendo a leitura e não deu, tá? Nós vamos simplesmente continuar agora, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Deixa aí, se você ainda não deixou o like, o comentário, tá neste vídeo, para que a gente possa ter aí mais pessoas lendo juntamente conosco a palavra, amém? Então, vamos lá. Vamos começar aqui do início. Muitos cristãos não leem a Bíblia regularmente. Aqui uma afirmativa. Por quê? Qual a causa? Por causa das pressões da vida diária. Elas não conseguem encontrar uma ligação entre os princípios eternos das Escrituras e os problemas sempre presentes no dia a dia. Então, olha que legal. A primeira coisa que a Bíblia vem mostrar aqui, primeiro ela vem fazer alguns questionamentos que as pessoas normalmente fazem. E ela vem tratar aqui de assuntos que normalmente todo mundo vive, mas não dá tanta relevância aqui, ó. Quer ver, ó? Vou colocar aqui uma cor mais visível aqui para a gente poder estar vendo, ó. Olha que interessante, eu gosto sempre de ler assim, ó. Muitos cristãos não leem a Bíblia regularmente, ou seja, a leitura não é assídua. Aí, por que que eles não fazem isso? Qual o motivo? Aqui, ó. Por que eles não estão fazendo isso? Qual o motivo deles não fazerem isso? O motivo deles não fazerem isso é por causa das pressões. As pressões da vida diária. Só que, olha só, por isso que é bom a gente pegar a leitura. Eu gosto de ler em PDF, que eu posso riscar isso aqui tudo. Então, eu tenho livro impresso também, gosto de riscar. E ela já, na introdução, ela já vem falando por que que as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, porque elas veem pressão. Não é só pressão, não, pessoal, tá? Existem outros fatores também pelos quais as pessoas não leem a Bíblia, porque são distrações. As pessoas são distraídas por coisas que acabam tomando o seu tempo e a Bíblia fica em segundo plano, sendo que as respostas para a nossa vida estão todas na palavra de Deus. Todos os problemas são solucionados através dela. E aí ele vem falando que o motivo da Bíblia não ser lida regularmente, uma das causas são as pressões da vida, não sabendo que encontramos ali a solução deles, tá? Então, esse aí é o grande dilema dos cristãos de não ler a Bíblia, por conta das situações que se apresentam no seu cotidiano, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Elas não conseguem encontrar uma ligação entre os princípios eternos das Escrituras e os problemas sempre presentes no dia a dia. Ela não consegue conciliar, por exemplo, vou ler a palavra hoje, mas eu estou com um problema para resolver. Ou ela deveria fazer o contrário, eu vou ler a palavra porque eu tenho um problema para resolver. Então ela fala, não vou ler porque eu tenho um problema para resolver, sendo que a solução está na escritura, entendeu? Então um dos motivos da pessoa não encontrar a solução para grande parte dos seus problemas é por grande parte aí das necessidades, por não ser assíduo, ó, por não ser assíduo na leitura da palavra, tá? Deus nos pede para aplicar a sua palavra. Então, aqui, ó, ele pede para a gente poder fazer a aplicação da palavra. Então, aí entra outro contexto, tá? Por quê? Aqui no caso aqui, o autor, né, que é a aplicação pessoal, ele está falando que os cristãos, na verdade, ele está falando que Deus pede para que a gente venha aplicar a sua palavra. Só que o povo não lê regularmente a palavra. Como é que ele vai saber que Deus pede para aplicar palavras? E aí entra aquela questão que Judas Judas, se eu não me engano, escreveu dizendo: Não sejais ouvintes, mas praticantes. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala a mesma coisa, acerca da comparação do tolo e do insensato, do prudente e do insensato. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aquele que ouve e pratica. Então, existe vamos falar assim, uma equiparação, tá? Daqueles que simplesmente só escutam e não praticam. A mesma coisa da leitura regularmente. A leitura regular faz com que você não seja somente um ouvinte, mas que você seja um praticante da palavra. E aí você vai entender
que vai estar se referindo em Isaías 42, 23, 1 Coríntios 10, 11, 2 Timóteo 3, 4, tá? Justamente sobre o quê? Deus pede que nós vamos aplicar. Então, se você não lê, como é que você vai aplicar uma coisa que você não lê? Não tem como. Então, se no contexto geral da palavra nós temos problemas e não lemos por conta do problema, que deveríamos fazer o contrário, deveríamos ler para resolver o problema, porque é dali que nós vamos ter a prática, a aplicação da palavra para a solução dos problemas e situações das nossas vidas, como assim, né, Cristo fez mediante as escrituras, pelas profecias, também cumprindo a escritura sagrada, tá? Então eu vou abrir aqui, eu vou mostrar aqui, fazer leitura para vocês, tá? Do livro de Isaías 42, tá? Isaías 42, o verso aí de número 23. Eu vou abrir na minha Bíblia aqui mesmo, vou nem abrir na internet, não. Eu vou aqui procurar aqui na minha Bíblia, profeta Isaías, tá? Que é isso que tem que ser feito. Você está lendo um livro referente a algum texto bíblico, você tem que abrir sua Bíblia também para poder estar fazendo leitura. Eu vou abrir aqui, tá? Não deixei ela pronta aqui, mas já vou abrir ela de uma vez, no verso de número 23, para a gente poder estar lendo. Então, Deus ele pede para a gente poder fazer a aplicação. No verso 23 vai dizer assim: quem há entre vós que ouça isto? Uma pergunta: quem há entre vós que ouça isto? Que atenta e ouça o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Então, a questão de dar ouvido, a palavra ouvir, não só escutar, mas é a prática. Dar ouvido pratica. Aí nós vamos lá em 1 Coríntios capítulo 10, ó. Vamos lá agora no Evangelho. 1 Coríntios capítulo 10, ó. 10, verso de número 11. Vamos lá. 10, 11, ó. Que fala assim: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Vou ler de novo para ver se você entende isso. Olha, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Então, tudo que está escrito é tudo para aviso, tudo para edificação, tá? A Bíblia é divinamente inspirada, tá? Então ela vai trazer compreensão, vai trazer solução, tá? Então aí a gente tem que gastar regularmente leitura na palavra. Então isso eu falo até por mim, tá? A leitura assídua da palavra, porque aí nós vamos encontrar solução para a nossa vida e não somente solução, nós também devemos praticar aquilo que ouvimos de acordo com a palavra. Então ele vai dar continuidade aqui depois dessas referências, mas muitas vezes paramos de acumular conhecimento bíblico. Aí vem outra parte importante, que é a questão do acúmulo, né? Que é o do conhecimento, de reter. Se eu vou acumular, eu vou reter. Então, aí entra aquele contexto também que a gente pode até utilizar. Não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o acúmulo que a gente tem que fazer não é de riquezas, de bens em primeiro lugar, mas o acúmulo do conhecimento bíblico, tá? Com o conhecimento bíblico, consequentemente, com o conhecimento da Escritura Sagrada, nós vamos ter outro tipo de prática, nós vamos ter outro tipo de comportamento. Então, só na introdução aqui, tá? Da Bíblia cronológica, a gente já está aprendendo bastante coisa aqui com ela, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. É por isso então, se ele está falando aqui que é por isso, então ele tá fazendo referência. Ele está fazendo referência a quê? Tá? Se é uma aplicação pessoal, ele está fazendo referência a quê? Ele está fazendo referência, tá, aos cristãos que não leem a Bíblia regularmente. Então, é uma referência que ele está fazendo. Porque não leem, tá? Não leem por quê? Aí já tem resposta lá em cima. Não lê por conta das pressões diária da vida, tá? É por isso que a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, foi originalmente desenvolvida para mostrar como colocar em prática o que aprendemos. Essa aqui foi demais, porque a Bíblia de aplicação pessoal já sabe disso, que as pessoas não leem por conta das pressões da vida, por conta de distrações, tá? Não leem por causa disso, não leem e não aplicam, e aí por isso acabam se
vamos falar, vamos nos colocar no meio. Por isso acabamos nos perdendo ao decorrer do tempo, tá? E aí perdemos boa parte de benefícios da parte de Deus por falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. E justamente é a bem da verdade, tá? Então aí a gente vai ver na parte de baixo, aqui no trecho de baixo, nessa parte, tá? Aplicar a palavra de Deus, ó, aplicar a palavra de Deus é uma parte vital do nosso relacionamento com Ele. É importante. É a evidência de que estamos obedecendo a Ele. Caramba, essa não é a leitura que vai nos fazer termos relacionamento. O relacionamento é pautado na obediência pela leitura. Olha que interessante. E por isso nosso comportamento vai mudar. Não é só porque eu leio, porque tem gente que lê e tem o mesmo comportamento, mas a questão é a prática. Então, a leitura e prática. Ouvir e praticar. Foi o que Jesus disse. Aí ele vai continuar dizendo aqui. A dificuldade, então já tem outra dificuldade na aplicação da Bíblia, tá? Não está na própria palavra. Então, ou seja, a forma dos cristãos não praticar não está na palavra. Não é que ela é difícil de entender, difícil de colocar em prática o que está sendo dito. Não, a dificuldade não é essa, é o que ele está falando aqui. Mas na incapacidade do leitor de preencher a lacuna entre o passado, o presente e o conceituar ou o conceituar, conceito e a prática. Conceito e a prática. Quando não podemos ou não fazemos isso, o resultado é secura. Felizmente, né? Secura, por não praticarmos. Superficialidade, indiferença espiritual. As palavras da própria Escritura dizem: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aí aqui, ó, na verdade eu falei Judas, mas na verdade não é Judas não, é Tiago, capítulo 1, 22, e Jesus também falou em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, tá? Acerca de não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Não tem nada a ver com Judas, é o que eu falei, né? Tiago, corrigindo aqui embaixo. Irmão de Jesus, a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, faz exatamente isso, tá? Faz o quê? Faz com que nós venhamos praticar. Ela nos ajuda a entender, então fica mais fácil de entender o contexto de uma passagem, fornece as informações históricas importantes a respeito do texto aplicado, né? Explica palavra e frases difíceis que nos ajuda a ver as correlações que existem nas escrituras, mas ela faz muito mais que isso. A Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal se aprofunda na palavra de Deus, ajudando-nos a descobrir as verdades eternas que estão sendo comunicadas e a enxergar a relevância disso em nossa vida e a fazer uma aplicação pessoal, tá? Na nossa vida. As notas respondem às perguntas. E daí? E, e o que essa passagem significa para mim, para minha família, para meus amigos, para meu trabalho, para minha vizinhança, para minha igreja, para meu país? Que isso se aplica? Aplica em que na minha vida? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Estamos chegando ao fim aqui dessa parte. E olha só. Desenvolvido por uma equipe internacional de pastores, tá? Não só de pastores, mas de estudiosos, conselheiros familiares e uma organização nacional dedicada a promover a palavra de Deus e pregar o Evangelho. A Bíblia de Estudo cronológico, a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, levou muitos anos para ser concluída
e todo o trabalho foi revisado por teólogos renomados, tá? Esta edição da Bíblia de Cronologia Bíblica Aplicação Pessoal vai ainda mais longe para ajudá-lo a entender a Bíblia e aplicá-la à sua vida, tá? Não é só entender, mas aplicar. Em vez do arranjo canônico tradicional, esta Bíblia foi organizada de modo que os eventos aparecem na ordem em que ocorreram. Embora contenha cada palavra dos 66 livros da Bíblia, ela é dividida em 10 eras da história bíblica. Nela, os livros se misturam para nos ajudar a ver como a história realmente se desenrolou. A Bíblia de Estudo Cronológico Aplicação Pessoal mantém todas as características que toma a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal tão útil e adiciona mais recursos para uma maior profundidade no estudo da Bíblia. Então é muito interessante a leitura da Bíblia de Estudo, tá? Cronológica e aplicação pessoal, feito por estudiosos e teólogos também, tá? Que vai nos ajudar muito nessa jornada para a gente poder aprender cada vez mais, tá bom? Então vamos lá, a introdução aqui, ó. A Bíblia de Estudo Cronológica, tá? Imagine uma era, uma passagem familiar da Bíblia e obter uma nova visão como se fosse a primeira vez que você a lê. Quão mais rica seria a sua vida se cada leitura da Bíblia você obtivesse uma nova perspectiva e uma pequena mudança para melhor. Uma pequena mudança a cada dia contribui para uma mudança de vida. E esse é exatamente o propósito das Escrituras. Mudança todos os dias. Então, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade, tá? Acerca da introdução, que ele vai falar acerca do que é a aplicação, tá? E para os vídeos não ficarem muito longos, você poder maratonar aqui a leitura dessa Bíblia maravilhosa, beleza? Então não deixe de se inscrever, deixe o seu comentário que você tem achado e até o próximo vídeo. Eu fui.